Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde, com informação, análise a quente. E hoje a gente entrava aqui no estúdio com a informação de que uma nova onda de mísseis se aproxima do território israelense. Foi o aviso dado pelos iranianos. Saiu agora há pouco nas agências iranianas. Já vamos trazer atualização sobre isso lá na nossa redação, como sempre, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo nessa segunda-feira. É isso, boa tarde para você que mora nesse país em que os filhotes do golpe, seguem ativos, leves e soltos para ameaçar a democracia, por enquanto, né? Hoje, mais informações sobre os filhotes de Bolsonaro. Flávio deu uma entrevista ao jornal Folha de São Paulo no fim de semana, afirmando que o pai dele só vai apoiar alguém em 2026, em alguém que aceite enfrentar as instituições se o indulto a Jair Bolsonaro não for aceito. Ele já está contando que o pai vai ser condenado, que alguém de direita vai ganhar a eleição, vai indultar e aí vai ter que ter confronto com o STF para o indulto ser aceito. Esse é o Flávio, de um lado. E do outro lado, outro filhote, o Carluxo, ameaçando se lançar senador por Santa Catarina. É o cálculo dos bolsonaristas de que tem que eleger muitos senadores para poder derrubar ministro do Supremo. Eles querem guerra, eles querem manter a guerra política no Brasil, mesmo que o Jair vá para a cadeia. E tá perto, hein? Tá chegando a hora. Já a gente vai trazer mais detalhes sobre os filhotes do golpe, Flávio e Carluxo. Já. O Irã está oferecendo um acordo nuclear mais flexível para um cessar-fogo na guerra contra Israel. Pelo menos essa é a versão vendida pelas agências de notícia ocidentais. Eu tenho um pouquinho de pé atrás com isso. A informação veio do jornal Wall Street Journal. É para dar a impressão de que o Irã está fraco. Mas essa informação circulou hoje no mundo inteiro. O Irã estaria buscando abrir canais de negociação com os Estados Unidos e com Israel na tentativa de encerrar os ataques e retomar as negociações sobre o programa nuclear iraniano. Hoje, a sede de uma TV estatal do Irã foi bombardeada por Israel durante a transmissão ao vivo de um jornal. A gente tem as imagens, você vê aí no telão, o vídeo circula nas redes sociais, olha ali, o momento em que um míssil israelense atinge a sede da TV estatal, muita fumaça, a apresentadora sai do estúdio, a fumaça invade o estúdio, de onde era feita uma transmissão ao vivo. A gente tem aí as imagens do prédio depois, com a visão de fora, como é que ficou a TV estatal iraniana. O canal de TV diz que o ataque interrompeu a programação, mas que logo depois ela foi retomada. Segundo a imprensa iraniana, esse ataque deixou mortos e feridos na região ali da TV estatal iraniana. Mas a gente tem informação de agora. Esta imagem aqui é um pouco anterior, né? É da manhã. Mas a gente tem imagens de agora há pouco, alguns minutos atrás, em que o Irã anunciou um contra-ataque ao território israelense. A Laura Couto está ali acompanhando todas as agências, as imagens. Laura, o que você pode nos dizer até agora? O Irã anunciou esse ataque, os mísseis já chegaram em Tel Aviv, Jerusalém. O que nós temos de imagem aí na redação, Laura? Rodrigo, por enquanto os mísseis ainda não chegaram, mas de acordo com a estatal iraniana, o Irã avisou aos moradores do território ocupado, que é como eles chamam Israel, que eles devem se retirar imediatamente de áreas sensíveis se eles quiserem continuar vivos. O contra-ataque de Irã a Israel deve atingir as infraestruturas de Israel. Falando sobre o ataque à emissora que você acabou de citar, Rodrigo, mais cedo o governo do Irã afirmou que um bombardeio da sua TV estatal constitui um crime de guerra. A emissora estatal acusou Israel de silenciar a voz do Irã. Por outro lado, as forças israelenses acusaram a TV de ser usada como uma, abre aspas, cobertura civil para conduzir operações militares secretas. Agora, uma outra atualização importante, Rodrigo. Os políticos brasileiros de direita que estavam em Israel e ficaram presos lá no início do conflito, agora eles chegaram na Jordânia. São 12 políticos que chegaram em segurança na Jordânia. Segundo o prefeito de João Pessoa, o Cícero Lucena, que faz parte dessa comitiva, a previsão é iniciar o
o quanto antes o deslocamento para a Arábia Saudita. A gente tem aí o tweet dele, ele diz: nossa comitiva deixou o abrigo em direção à Jordânia, já cruzamos a fronteira. Estamos bem, em segurança e contando com o apoio das autoridades locais. Nossa previsão é iniciar o quanto antes o deslocamento para a Arábia para encontrar com meu filho, Mercinho Lucena, que nos aguarda para retornarmos ao Brasil na terça-feira. Rodrigo. É isso, Laura. Só para esclarecer, esses brasileiros, em geral políticos de direita, fazendo um turismo de guerra. Muita gente vai lá para Israel para ver, Israel, que maravilha, a segurança em Israel, e ficaram presos no meio dos ataques. Eu vou aqui para o nosso telão, essas aqui são imagens do ataque mais cedo, contra-ataque iraniano, mais cedo em Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, que é uma cidade mais ao norte de Israel. O que eu estou perguntando para a nossa coordenação, porque essas imagens são de mais cedo dos mísseis iranianos atingindo também Israel. Agora, nesse momento, a gente tem informação de que mísseis iranianos estariam chegando às principais cidades israelenses, mas essas imagens também são anteriores. Eu acho que nós não temos ainda as últimas cenas que são dos mísseis voltando a atacar o território israelense. Então, ainda não caiu o míssil, o Irã anunciou uma nova onda de mísseis, mas eles ainda não chegaram a Tel Aviv e a Jerusalém. Portanto, a gente tem que ter muito cuidado com estas informações que vêm pelas agências ocidentais, dando conta do seguinte: o Irã está louco para fechar um acordo. Aí dá uma impressão de que o Irã está enfraquecido. Não é que o Irã tem uma situação militar confortável, não tem. Israel matou várias lideranças iranianas e o Irã está numa situação complicada. Mas a gente não pode basear o nosso noticiário apenas nessas notícias que vêm, que são propaganda de guerra de Israel pura. Dizendo assim, o Irã está louco para fechar um acordo. Está louco para fechar um acordo e aí está lançando mísseis sobre Tel Aviv e Jerusalém. Né? Então nós temos uma situação muito complicada para os povos que moram dos dois lados, nas duas fronteiras. A escalada do conflito entre Israel e o Irã chegou ao 4º dia, despertando a preocupação de diversos líderes mundiais. De acordo com informações das autoridades dos dois países, pelo menos 224 pessoas morreram até agora no Irã e 22 pessoas morreram em Israel. Houve um ataque muito forte do Irã contra o norte de Israel. Só nesse ataque foram 14 mortos, de ontem para hoje. Então, esse é o balanço até agora. A gente tem aí as imagens de muita destruição causada dos dois lados, né? Causada entre os iranianos e entre os israelenses. Prédios destruídos, porque a gente estava acostumado a ver só o estrago que Israel promovia em Gaza. Era aquela destruição, aquele genocídio. Agora a gente tem muita morte, infelizmente, dos dois lados. Do lado iraniano, mas também, e essa é a novidade que nós temos nesse momento, também tem destruição e morte do lado israelense, pela primeira vez, pelo menos nessa escala. Olha aqui, prédios com a bandeira de Israel, a polícia israelense, carros destruídos, prédios destruídos. Então, é uma situação bastante complicada também do lado israelense. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que o Irã deveria entrar em negociações com Israel a fim de paralisar a guerra. Ele já tentou fazer isso, né? Há algumas semanas atrás, o Irã estava na mesa de negociação. E aí, no meio da negociação, Israel avisa, eu vou atacar. Avisou o Trump, eu vou atacar e atacou. Então, o Trump está tentando atrair de volta o Irã para a negociação, tentando mostrar para o Irã, agora vocês estão mais frágeis, Israel é poderoso, melhor negociar. E aí vão negociar numa situação mais complicada. Trump e Israel querem colocar o Irã de joelhos, absolutamente de joelhos. E a outra alternativa seria acabar com o governo dos ayatollahs e implantar um outro governo completamente alinhado, completamente dominado pelo Ocidente. Não parece que isso vai acontecer de maneira simples e fácil. O plano de Israel era esse, bombardeia, e aí a população da capital Teherã, já meio descontente com o regime lá no Irã, vai se movimentar e o regime cai. Parece que não, parece que uniu mais os iranianos contra a agressão israelense. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse hoje que o seu país não quer expandir o círculo de guerra com Israel, mas responderá na mesma proporção a qualquer ataque. A gente está vendo, Israel atacou a televisão iraniana e o Irã está devolvendo com mísseis agora, já é noite, lá em Israel.
O presidente, não estou falando do Ayatollah Khamenei, estou falando do presidente. O presidente Pezeshkian fez essas declarações durante telefonema ao presidente da Turquia, o Erdogan. No domingo, o presidente iraniano já havia prometido tomar ações decisivas e severas caso Israel continuasse escalando o conflito no Oriente Médio. Por outro lado, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu sugeriu hoje que poderia assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O Netanyahu disse que o assassinato de Khamenei acabaria com o conflito entre os dois inimigos históricos. E a informação que circula, mais uma vez, muito cuidado com isso, porque é a informação que interessa aos Estados Unidos, é de que Netanyahu queria assassinar o Khamenei, assim como assassinou cientistas, chefes do exército. Queria assassinar, inclusive, Ali Khamenei. O Trump é que não deixou. O Trump falou, não, aí já é demais. Assassinar o presidente, o Ayatollah, o líder espiritual do Irã, não. Mas o Netanyahu volta a fazer essa declaração como se quisesse dizer, se nós quisermos, mandamos um míssil direto e acertamos o Khamenei e eliminamos o chefe de Estado iraniano, o líder supremo do Irã. Então é nesse ponto que nós estamos, a qualquer momento podemos ter atualização aqui, porque o Irã anunciou o contra-ataque desta noite e a mídia iraniana, a agência estatal iraniana, disse que os israelenses devem se retirar de instalações sensíveis que devem ser atingidas durante essa noite nas principais cidades israelenses. Mais uma noite de terror dos dois lados, para israelenses e para iranianos. O G7, que reúne presidentes das principais economias do mundo, se reúne nesses dias para tentar encontrar uma solução para esta crise. O presidente Lula embarcou hoje para o Canadá para participar justamente dessa reunião de líderes dos países do G7. O Lula vai participar amanhã. O G7 reúne países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Alemanha, Itália e Japão. O Brasil não integra o grupo das 7 maiores economias, mas Lula tem sido convidado para os encontros do G7 desde que retornou à presidência em 2023. A reunião deve tratar de temas como segurança energética, preservação ambiental, mas na última hora, claro, entrou na pauta também uma negociação para que se consiga uma saída que permita interromper o conflito entre Irã e Israel. Lula vai aproveitar para reforçar o convite aos chefes de Estado e de governo para que participem da Conferência do Clima, a COP30, que será realizada em novembro em Belém do Pará. Durante a ausência de Lula, quem assume, claro, é o vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente tem uma foto dos dois aqui, Lula no aeroporto em Brasília, pouco antes de tomar o avião rumo à América do Norte, rumo ao Canadá, para esse encontro do G7, num momento muito complicado para todo o planeta. Aí, Alckmin assumindo por esses dias a presidência da República. Vamos falar da extrema-direita, voltar a falar da extrema-direita brasileira. A foragida da justiça Carla Zambelli contratou 2 novos advogados depois que a sua defesa no Brasil abandonou o caso. Ela fugiu e a defesa falou, não queremos mais defender a Zambelli. Ela fugiu e nem avisou os advogados. Então, ela vinha sendo representada nos últimos dias pela Defensoria Pública, mas agora conseguiu 2 novos advogados, um aqui no Brasil e outro lá na Itália. Quem tem mais informações é a Laura Couto na nossa redação. Rodrigo, o advogado Fábio Pagnosi foi escolhido para representar a Carla Zambelli no Brasil no processo de cassação que ela tem na Câmara. Ele foi indicado por parlamentares da direita brasileira. O segundo escolhido para representar a defesa da Carla Zambelli é o advogado italiano Piermilio Sammarco, que vai auxiliar a Zambelli no caso da extradição dela. Vale lembrar que a polícia italiana já sabe onde a Zambelli está e a Polícia Federal também, na região do Vêneto, em Veneza, mas ela encontra dificuldades, a polícia encontra dificuldades para prender a Zambelli por conta das leis italianas. Isso, Laura, então ela tem 2 advogados, né? O representante da Zambelli no Brasil, Pagnosi, né? Você citou agora há pouco, ele afirmou que a deputada licenciada pretende se apresentar às autoridades. A gente tem aqui na tela a fala, né, desse deputado. Temos aqui, ó. Existe um processo legal a ser cumprido antes da extradição. A deputada não quer ficar foragida, né? Tem a vontade de se apresentar às autoridades italianas na semana que vem, depois de protocolar o recurso. Ela não quer ficar escondida. Agora,
melhorou um pouquinho, né? Tem pelo menos um advogado que fala oficialmente em nome da Carla Zambelli, enquanto ela permanece foragida, dizendo que primeiro vai fazer o recurso para depois aparecer e falar: tô aqui, e vai se apresentar para as autoridades italianas. Bom, temos Carla Zambelli foragida e temos os filhos de Jair Bolsonaro se movimentando para atacar a democracia no Brasil. Um nos Estados Unidos, como a gente já sabe, do Bolsonaro. Mas o Flávio, que é tido como o mais ponderado, aquele que gosta de fazer negócio, loja de chocolate, etc. e tal, deu uma entrevista no fim de semana preocupante. Está aqui a manchete na Folha de São Paulo. Flávio diz que candidato de Bolsonaro em 2026 terá que garantir que o Supremo não vai derrubar o indulto, mesmo que seja à força. Ele falou isso na entrevista à Folha de São Paulo. Nós trouxemos aqui trechos dessa entrevista para você entender a gravidade do que Flávio Bolsonaro está afirmando. Vamos lá, esse primeiro trecho aqui. Ele, Bolsonaro, né, está inelegível, vai ter que apontar alguém. Então, o Flávio, pelo menos a ficha caiu, né, já está trabalhando com a realidade, é um ponto positivo para ele. Não só vai querer apoiar alguém que banque a anistia ou o indulto ao Jair, mas que seja cumprido. Por que ele está dizendo isso? Porque vão declarar que é inconstitucional esse indulto. Então vai ter que ser alguém na presidência que tenha o comprometimento, não sei de que forma, de que isso seja cumprido. Olha isso. Vai ter que ter alguém que tenha o compromisso, não sei de que forma, coloca aqui, por favor, de novo essa anterior, isso, de que isso seja cumprido. O que ele está dizendo aqui? Que o Jair Bolsonaro não vai se candidatar, que vai apoiar um candidato, que vai assumir o compromisso, esse candidato, de indultar o Jair, ou seja, o Jair vai para a cadeia, e aí vai contar com um indulto de quem ganhar a eleição, e daí, se o Supremo disser esse indulto é inconstitucional, quem ganhar vai ter que ter o compromisso de confrontar o Supremo, é isso mesmo? Aí a repórter da Folha pergunta, vamos para a página seguinte, onde está a sequência da entrevista. A página seguinte aqui a repórter da Folha pergunta, mas como que isso vai ser feito? Aí o Flávio, é uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando da possibilidade de uso da força. É o conflito entre dois poderes. A gente está falando da possibilidade de interferência entre os poderes. Tudo que ninguém quer. E eu não estou falando aqui, pelo amor de Deus, no tom de ameaça. Estou fazendo uma análise do cenário. Tá bom, não está fazendo uma ameaça. Não está jogando assim a ideia de que preparem-se para o caos, negociem com a gente para que vocês não tenham o caos. Continuam sendo senhores do caos, da criação do caos. E continua a entrevista, depois de fazer a ameaça, continua. Tem mais um trecho em que a repórter faz mais algumas perguntas aqui. Vamos para o terceiro trecho. O que o senhor está pedindo não é um candidato que possa afrontar o STF? Pergunta correta, né, do repórter. E o Flávio, é um candidato que possa resgatar a democracia. Vai depender do ponto de vista, está vendo? E aí a Folha, um candidato que esteja disposto a brigar por isso? Acho que sim, porque não tem outro caminho. Se continuar nessa toada, o Brasil não vai estar numa democracia, porque é uma interferência direta de um poder no outro. E o que ele está propondo é eleger um candidato da direita, da extrema-direita, que tope fazer interferência no Supremo Tribunal Federal. Comprar a briga com o Supremo Tribunal Federal. É muito grave. Está dado o recado. Né? Para confrontar o STF, como é que eles podem fazer? Eles estão contando com a ideia de eleger um presidente de direita que faça esse confronto. Mas não é só por aí, não. Eles também querem maioria no Senado para ameaçar os ministros do STF, porque o Senado pode fazer impeachment de Alexandre de Moraes e de outros. Conta melhor para a gente, tem mais informação relacionada a isso, incluindo outro filho do Bolsonaro, não é isso, Laura? Pois é, Rodrigo. O Jair Bolsonaro planeja lançar o filho Carlos Bolsonaro a senador por Santa Catarina pelo Partido Liberal. A candidatura já foi discutida com o governador Jorginho Melo, que também é do PL, e comunicada a líderes parlamentares. O Carlos faria uma dobradinha com o Melo, que vai se candidatar de novo a governador de Santa Catarina, e com a deputada Caroline de Toni do PL, uma chapa meio bomba atômica aí, Rodrigo. Só que para isso, o filho 02 do ex-presidente precisaria mudar o seu domicílio eleitoral
eleitoral do Rio de Janeiro para Santa Catarina. O Carluxo atualmente é o vereador mais votado do Rio de Janeiro, só que a chapa do Partido Liberal no estado carioca já está cheia com 3 opções: o Flávio Bolsonaro, o Cláudio Castro, que atualmente é o governador do Rio de Janeiro, e o senador Carlos Portinho. Esse movimento faz parte dessa estratégia que você citou, Rodrigo, de ampliar a força do PL no Senado para pressionar o STF, já que são senadores que podem fazer o impeachment dos ministros do Supremo. Exatamente. Eles precisam ter uma maioria muito consistente para ameaçar o STF via Senado. Então eles têm 2 caminhos, né, Laura, para confrontar o STF. Elegendo muitos senadores, incluindo talvez o Carluxo aí por Santa Catarina, eu não duvido, se ele for candidato por lá, do jeito que vai o eleitorado de Santa Catarina, infelizmente. Né? E o outro cenário seria eleger um presidente de extrema-direita que aceite confrontar o Supremo, como pediu o Flávio Bolsonaro aqui nessa entrevista no fim de semana. Falta combinar com os eleitores. E aí, esse fim de semana, também uma pesquisa de cenários eleitorais para 2026. Vamos dar uma olhada nos números? Eu separei aqui alguns cenários do Datafolha, né, o Instituto da Folha de São Paulo. O cenário que seria mais complicado para o Lula, o cenário que o Datafolha chama de cenário 1, de segundo turno. Lula contra Tarcísio de Freitas. Em abril, o Lula tinha vantagem, uma vantagem razoável de 9 pontos, 48 a 39. Passado 2 meses, Lula empata com Tarcísio com uma vantagem numérica de 43 para Lula, 42 para Tarcísio. Portanto, se estreitou bastante a margem. A gente sabe que o Lula está num momento mais complicado, muitos ataques, INSS, questão econômica e tal. Esse é o cenário número 1, mas ainda assim Lula, no pior momento, empatado com o Tarcísio, que parece não ser o nome preferido da família Bolsonaro, porque ele é um que talvez não tope fazer esse confronto que o Flávio está exigindo. Confronto aberto total com o Supremo Tribunal Federal. Vamos para outro cenário aqui de segundo turno, testado pela Folha de São Paulo. O cenário 2, Lula contra Michele. Lula tinha uma vantagem de 12 pontos e ela se estreitou para 4 pontos, agora em junho. 46 Lula, 42 Michele. Ainda assim, Lula na frente, no limite da margem de erro, mas está em primeiro. Vamos para outros cenários aqui com os filhos do Bolsonaro. Como é que ficaria? Lula contra o Flávio, esse que acabou de dar a entrevista, que é o 01. Lula 47, Flávio 38. Esse aqui não tem aquela curva mostrando, porque é a primeira vez que eles testam o cenário com o Flávio. Vantagem para o Lula contra o filhote do Bolsonaro, Flávio 01. E com o Eduardo, é o último cenário, a gente botou aqui cenário 6, né? Lula e Eduardo. Lula 46, Eduardo Bolsonaro 38. Então, em todos os cenários, o Lula ganha, não por uma margem grande, mas ganha. E no pior cenário contra o Tarcísio é o empate técnico que acontece. Vocês repararam que tinha aí outros cenários, eu não coloquei todos aqui. Por exemplo, tinha um cenário com Jair Bolsonaro candidato, e a Folha de São Paulo continua colocando. Curioso, porque em 2018, a Folha e outros institutos chegou uma hora que eles não fizeram mais pesquisa com o Lula. Ah, não, o Lula está inelegível, não pode ser. Deixaram de fazer a pesquisa. Mas com o Bolsonaro, eles continuam fazendo para levantar a bola da extrema-direita. Falando na extrema-direita, e a gente falou agora que o Carluxo poderia ser candidato a senador por Santa Catarina, tem uma notícia aí envolvendo o governador de Santa Catarina. Jorginho Melo fez uma declaração polêmica, para dizer o mínimo, defendendo separar a região sul do restante do país. Então eles propõem confronto com o Supremo, propõem as maiores barbaridades, depois quando vão ter que responder, vão dizer que, ah não, eu me enganei, foi mal, desculpa aí, eu estava doidão, como disse o Bolsonaro. Podemos colocar a manchete de novo, por favor, para a gente comentar aqui a fala do Jorginho. O bolsonarista Jorginho Melo, aí a manchete da revista Fórum, defende separação do Sul em relação ao resto do Brasil, ao lado de Ratinho e Eduardo Leite. Estavam os 3 governadores do sul do Brasil. E o Jorginho Melo disse o seguinte: temos 2 candidatos à presidência aqui. Daqui a pouco, se o negócio não funcionar bem lá para cima, nós passamos uma trena para o lado de cá e fazemos o Sul é o nosso país, né? Achou que estava fazendo uma brincadeira. Temos VT? Vamos rodar rapidinho a fala desse infeliz. Vamos lá. O Sul está conosco, né? Vamos fazer o país do Sul aqui. Daqui um pouco nós chegamos lá, né? Tem 2 candidatos a presidente da República aqui, né? Pode ser que daqui um pouco vire... Daqui um pouco, se o negócio
não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena por lado de cá, né? E fazemos o Sul é nosso país, né? Tá engraçado, né? Vai nessa. Bom, mas é o recado que está dado aí. A extrema-direita com as asinhas de fora, né? Fazendo graça. O impasse entre o governo Lula e o Congresso sobre o aumento do IOF persiste. A Câmara dos Deputados deve votar ainda hoje a urgência de um projeto de decreto legislativo para derrubar o decreto do governo Lula que previa aumentos do IOF. Apesar da sessão de hoje já estar pautada com outros 14 itens, o requerimento, esse tal, para derrubar a proposta do Haddad, pode ser inserido ao longo da sessão de hoje lá na Câmara. A Laura Couto tem mais informações. Laura. Rodrigo, o pedido de urgência foi apresentado pelo líder da oposição na Câmara, o deputado Zuco, do PL do Rio Grande do Sul. O requerimento contou com assinaturas do Partido do Centrão, que comandam ministérios do governo Lula, inclusive, como o PP, o Republicanos e o União Brasil. O presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que a decisão de analisar a urgência do projeto foi tomada durante uma reunião de líderes partidários na quinta-feira e acrescentou que o clima na casa não é favorável ao aumento dos impostos. Rodrigo. No meio desta confusão toda, dessa pressão, para usar a palavra correta, dessa chantagem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entrou de férias. Será que era o melhor momento? Ele vai ficar no recesso até o dia 22 de junho. Durante esse período, Haddad será substituído pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan. Notícias dos Estados Unidos. O principal suspeito de matar a tiros a deputada democrata Melissa Hortman e o marido dela, Mark, assassinatos que ocorreram no sábado. O homem suspeito, né, pelo crime foi preso em Minnesota, nos Estados Unidos. Está aí na tela. Segundo o coronel da Polícia Estadual, Jeremy Geiger, a prisão aconteceu sem o uso da força. Laura, atualiza, por favor. O homem foi identificado como Vance Butler. Ele também foi acusado de ferir gravemente o senador estadual John Hoffman e a sua esposa, Ivete, durante o mesmo ataque. O Butler fugiu a pé depois de trocar tiros com a polícia e largar o carro na região onde estava próximo à casa da deputada. Dentro do veículo, as autoridades encontraram um caderno com nomes de outros legisladores, sugerindo que ele também planejava novos ataques, esse assassino. O presidente Donald Trump se pronunciou. Ele disse, abre aspas, uma violência tão horrível não será tolerada nos Estados Unidos da América. Rodrigo. O Trump é o promotor da violência nos Estados Unidos e os seguidores dele estão promovendo a violência. Outro caso de violência lá. Morreu um manifestante que foi baleado no sábado durante um protesto contra Trump na capital do estado de Utah. Arthur Folassa, né, de 39 anos, foi ferido a bala em Salt Lake City. Segundo a polícia local, ele foi atingido por um dos 3 disparos efetuados por outro manifestante. Você sabe que no fim de semana, vários protestos, o protesto No Kings, né? Sem reis, ou seja, sem que o Trump vire rei. E aí a turma da direita ficou nervosa com os protestos contra o chefe deles e partiu para tiroteio, para assassinato. Uma vítima em Utah, a vítima também em Minnesota. Falando em racistas, em extremistas, temos notícias também do outro lado do Atlântico. A Justiça da Espanha condenou 4 torcedores do Atlético de Madrid por crime de ódio e ameaças contra o atacante Vini Júnior, por causa de atos racistas que aconteceram em janeiro de 23. Naquela data, dia do clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid, pela Copa do Rei, eles penduraram um boneco em referência ao brasileiro, simulando um enforcamento. Estão condenados, mas não vão cumprir pena de prisão, não é isso, Laura? Não vão cumprir penas de prisão. Um dos réus foi condenado a 1 ano e 10 meses de prisão por crime de ódio e ameaças, por ter distribuído essas imagens do ato racista nas redes sociais. Os outros 3 foram condenados a 1 ano e 2 meses de prisão por crime de ódio e ameaças também. Só que apesar da condenação, os réus não vão cumprir a pena de prisão, porque todos os 4 assinaram uma carta de pedido de desculpas ao Vini Júnior. Eles também precisam pagar uma multa e participar de um programa educacional sobre tratamento igualitário e sem discriminação, Rodrigo. É isso. O Atlético de Madrid que está disputando o Mundial de Clubes lá nos Estados Unidos. Aliás, levou uma goleada ontem, né? 4-0 para o PSG. Eu vou passar aqui para uma última notícia. Entrou em vigor hoje... eu não vou para essa nota do Real Madrid, não. Obrigado, gente. Não vou para essa nota, não. Entrou em vigor hoje o Pix automático. Agora, usuários de Pix podem autorizar pagamentos periódicos. Sabe aquele débito automático que você fazia em outras modalidades? Agora pode fazer com o Pix.
Nessa modalidade, o usuário pode pagar conta de consumo, como luz, água, telefone, mensalidade escolar, academia, assinatura de streaming. O Pix automático está disponível para todos os clientes do Banco do Brasil desde o fim de maio. Mas a maior parte das instituições financeiras só começou a oferecer o serviço hoje, então fica aí um serviço, né, para você, um aviso, uma lembrança que você pode utilizar a partir de hoje este serviço. Nós falamos bastante sobre extrema-direita hoje, né? Casos de racismo, ataques da extrema-direita. A luta pela democracia não para. Ontem aconteceu a aula magna sensacional, A Semente do Caos, com o professor João César de Castro Rocha, mediada pelo Eduardo Moreira. Foi um verdadeiro sucesso a aula aqui neste domingo. Milhares de pessoas participaram. A gente tem aqui no telão, né? A gente tem aqui no telão a aula, né? A referência à aula A Semente do Caos. Se você não conseguiu assistir, a sua chance é acompanhar o replay, que já está disponível, acessando o link iclurgente.com.br. Então, se você perdeu, é a aula em que o Castro Rocha, deixa eu sair aqui para aparecer o rosto do Castro Rocha, isso, em que ele explica a tática, a estratégia, melhor dizendo, da extrema-direita no Brasil e no mundo para retomar o poder. Replay já disponível para você. Digite iclurgente.com.br, iclurgente.com.br, você preenche o campo ali e pode acompanhar esse replay, a aula completa, importantíssima, e você também, né, acompanha um conteúdo, né, você tem uma ideia do que são os conteúdos produzidos pelo ICL e, quem sabe, se você ainda não é, vira membro do ICL. Obrigado, gente. Eu quero agradecer a Laura Couto lá na redação, mais uma vez com a gente. Obrigado, Laura. Obrigada, Rodrigo. Amanhã a gente volta com mais atualizações. É isso. Daqui a pouco o Gabi Varela e hoje o Fábio Panunzio aqui no N2. Eu também estarei por lá. Obrigado, gente. Voltamos amanhã com ICL Urgente. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Bom dia, pessoal! Alô, alô, salve, salve! Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Essa é a gravidade da situação. Ele me viu, olhou no meu olho, já mandou ele atrás. O Instituto Conhecimento Liberta quer chegar ainda mais longe e para isso conta com você. Que eu já falei várias vezes, né? As urnas, elas funcionam. A denúncia foi recebida por unanimidade. Mas vamos lá. Alô, comunidade! Olá, boa tarde. Bem-vinda, Érica, ao ICL. Este é o Precisamos Conversar. Transmita os conteúdos do ICL. Fortaleça sua grade de programação com conteúdo de qualidade independente e transformador. Acesse o link icl.com.br/parceria e venha ser parte dessa rede de transformação.